Quando Jesus começou a pregar, a sua primeira pregação, a sua primeira palavra que ele disse foi: arrependei-vos. E nós temos observado nos últimos dias, recebido mensagens, vídeos nas redes sociais, que o Senhor está nos falando de arrependimento. Por que o Senhor nos traz esse assunto de arrependimento? Como buscar arrependimento? O que é o arrependimento e que nós precisamos desfrutar? Qual o arrependimento verdadeiro que Deus quer para nós? Porque a gente pode dizer assim: mas eu confesso os meus pecados constantemente, todos os dias. Mas Deus quer mais do que confissão, Ele quer arrependimento. O que é arrepender-se? Hoje nós vamos compartilhar um pouco a palavra do Senhor sobre este assunto. Nós vamos falar e vamos buscar para que o Senhor abra o nosso entendimento e nós possa desfrutar da realidade e venhamos estar alinhados ao conselho que o Senhor tem nos trazido, nos chamando para nos arrependermos, pois que esta foi a primeira palavra que Jesus proferiu e que Jesus começou o seu ministério. Primeiramente, te convido a ficar comigo até o final e comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. Então, quando Jesus começou o seu ministério, a primeira coisa que ele disse foi: arrependei-vos. Então, quando Deus nos traz o assunto de que nós precisamos nos arrepender, é porque algo de importante Deus está vendo à nossa frente, da qual nós precisamos buscar a sua presença para que haja arrependimento, porque Ele quer nos dar livramento. Sempre o desejo do Senhor é nos livrar, é nos restaurar, é nos dar uma vida de intimidade e comunhão com Ele, para que em todos os momentos a gente saiba se conduzir, saiba qual é a sua vontade, saiba ter discernimento, ouvir a sua voz e seguir no caminho que Ele tem determinado para as nossas vidas. Então chega um momento em que o Senhor começa a nos avisar que nós precisamos nos arrepender, e parece uma coisa tão difícil ou até quase que impossível. O que é o arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. A gente pode dizer: mas eu confesso os meus pecados. Tudo certo. A palavra tem o encargo de nos alimentar, de nos nutrir, de nos fortalecer e nos iluminar daquilo que nós estamos errados. Uma vez nós iluminados, nós precisamos confessar e pedir perdão para Deus e batalhar, se esforçar para não mais cometer aquele pecado. A Bíblia também diz que todo o pecado tem uma recompensa, tem um salário. E a gente pode ver que quando Deus escolhe Davi, ele diz: achei Davi, homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. Davi fez a vontade de Deus, e a gente pode olhar a vida de Davi cheia de pecados, cheia de caminhos errados, mas Davi fez a vontade de Deus porque em cada vez que ele cometia o pecado, ele se arrependia genuinamente. Então ele só errava uma vez. Ele se arrependia verdadeiramente. E daqueles erros que ele cometia, ele sabia com reverência, com temor, perseverar para que ele colhesse até o fim aquilo que era necessário ser colhido, porque todo o pecado tem uma colheita, e Davi tinha esse entendimento, e nós precisamos buscar esse entendimento. Só que Deus não quer uma vida para nós assim, de viver pecando e colhendo, e Deus quer algo mais profundo. Deus quer nos dar livramento para as coisas que hão de vir. E aí ele nos pede então arrependimento. E aí é que nós temos que buscar a mudança de atitude, a mudança de caráter, com jejum, com orações, com súplicas. E muitas vezes quando o Senhor nos trabalha na nossa vida para nos iluminar, para nos mostrar aquilo que nós temos que mudar, nós relutamos contra Deus. Então, se Deus está nos solicitando nesses dias mudanças de atitude, é porque algo de precioso vai acontecer no futuro e que Ele quer nos conduzir por esse caminho maravilhoso e nos livrar dos caminhos maus. Porque o inimigo, ele vai, quanto mais os tempos são
se encaminho para o lado do fim, mais Satanás fica ardiloso, mais artimanhas ele se manifesta para tentar seduzir o povo de Deus. Mas o Senhor quer de nós consagração, temor, busca da palavra, oração, mais intimidade com Ele. Então, para ter a consagração, é necessário a confissão, sim, e a busca do arrependimento. Por isso que muitas vezes, né, nós vemos na parábola dos trabalhadores maus, quando começa no capítulo 21, do versículo 33, que quando começa e diz que um homem, dono de uma casa, plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar. Por que Deus diz aqui, Jesus diz aqui que Deus, que é o Senhor da vinha, cerca de uma sebe. Ele cercou de uma cerca, de algo, de um muro com galhos, com espinhos. Muitas vezes, em outras versões, dizem também que é uma cerca viva para proteção. Então, quando Deus nos tira do mundo, ele planta esta vinha, nós somos a vinha. E Ele quer trabalhar em nós para que esta vinha produza bons frutos, né? Que seja produtiva para Ele, para o Senhor. E aí, para que nós estejamos produzindo, nós precisamos estar cercados para não irmos por outros caminhos. Só que a gente, às vezes, envereda e sai da presença do Senhor, sai do caminho do Senhor. E o Senhor quer nos trazer de volta, porque Deus não vai nos perder para o inimigo, e ele não tem esse caminho para nós, ele não tem esse desígnio para nós, ele tem um caminho elevado, um caminho em que nós faremos a sua vontade e vamos andar em sua presença. Só que quando a gente sai da comunhão com a vinha, ele tenta e nos cerca, desta sebe, né, dessa edificação, para que a gente esteja ali sujeito à vontade de Deus. E só que quando Deus traz essas questões de nos segurar na sua presença, nós lutamos contra Deus. Por isso que Deus quer de nós momentos, vida de arrependimento, de consagração, para que a gente esteja moldado àquilo que Ele tem para nós, ao seu projeto, à sua vinha, para que a gente frutifique para Ele. Mas para que eu saiba qual a vontade do Senhor, eu preciso conhecê-lo. E para conhecê-lo, nós precisamos ver a sua palavra, ouvir a sua palavra, buscar, orar, clamar. Senhor, eu preciso te ouvir, eu não quero sair do teu caminho, né? Me guarda, me livra de todo mal. E o Senhor vai nos guardar, vai nos cercar, sim, né? A Bíblia diz que Ele nos cerca por trás e por diante, sobre nós Ele põe a mão. É do desejo do Senhor fazer uma obra maravilhosa dentro de nós. E aí, às vezes, sem entendimento, nós nos desviamos da sua presença. E aí nós precisamos retomar esse caminho em arrependimento, nós precisamos emendar os nossos caminhos. Às vezes são pecados mais expostos, às vezes são pecados menores que estão somente dentro de nós e que a gente não percebeu, algo que está escondido. Então nós precisamos ir para os pés do Senhor, pedir para o Senhor mostrar essas coisas que nos estão ocultas, essas coisas que Ele quer mudar no nosso coração, para que realmente a gente se arrependa, não venha mais praticar. Arrependimento é não praticar mais, ter uma conduta de uma maneira, e quando a gente se arrepende, a gente pende para o outro lado, a gente vai por um caminho, o arrependimento faz a gente ir por outro caminho. E é isso que Deus quer para nós. E se Deus tem falado para esta nação, para que ela se arrependa, nós precisamos sim ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, aonde eu preciso de arrependimento, onde eu estou teimando contra ti, onde eu estou indo contra a tua vontade, mesmo que a gente tenha uma vida consagrada de leitura da palavra, de anelar a buscar o Senhor, nós temos que perguntar para Ele, porque existe ainda práticas no nosso coração da qual o Senhor quer transformar. Mas por que Deus quer transformar? Porque Deus sabe que no tempo do fim o inimigo vai se levantar com muita astúcia, distorcendo até a própria palavra e, se possível, enganar os próprios eleitos. Assim está escrito. Mas se possível, quer dizer, se nós não vigiar, se nós não buscar esta consagração, se nós não buscar comunhão com Deus, porque é do desejo do Senhor nos salvar, nos restaurar, nos dar livramento, nos mostrar o caminho que Ele tem para nós. Então que a gente possa, né, estar em temor ouvindo essas palavras, buscando, né,
esse conselho do Senhor para as nossas vidas, para que com realidade a gente se arrependa, a gente mude de atitude, a gente tenha uma vida reta diante do Senhor, uma vida de reverência, não somente para que eu seja abençoada e seja bem-sucedida. Deus quer nos dar um livramento lá na frente, Deus quer mover coisas mais profundas dentro de nós, fazer uma obra mais grandiosa dentro e através de nós, ganhar as almas que estão no mundo, e nós precisamos transbordar da presença do Senhor. Esse transbordo só acontece se nós andarmos em consagração, na presença do Senhor, na sua luz, em comunhão com Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Te inscreve no canal, comenta, curte, deixa o teu like e compartilha essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.